Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite. Boa Boa noite a noite, todos. Boa Carlinha. noite, Marcinha. Espero que todos estejam bem, esse pós-carnaval, né? Hoje vamos falar de fé e vamos dar início com a leitura do livro Filho de Deus, a mensagem número 5, aclimatar. Parou aí. Herdeiro de Deus. Considerando-se a tua ascendência divina, já te destes conta de que és herdeiro de Deus? Ele criou o universo e a vida, enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te por amor como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las todas. Por direito natural, possuís tudo o que é dele, bastando somente que desenvolvas os dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar de toda essa opulência e grandeza. Amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes, que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. O teu dever é fazer-te receptiva ao pensamento divino em tudo e em todos presentes, de modo a captá-lo e pô-lo em ação à medida que o conquistes. Dispõe de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Todavia, são importantes, se não imprescindíveis para lográ-los, a confiança e a fé, bem como o esforço para desdobrares as capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberás usar esses tesouros com edificação e integridade. Tudo que te falte não é valioso, porquanto o essencial à vida é a sabedoria, para conduzi-la a fim de conseguires não apenas coisas, senão lograres a plenitude e a abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Se permaneces na infância espiritual, não podes usufruir, por não saberes utilizar de todos os bens. Todavia, se adquires a maioridade, irás utilizar-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro ditoso.
Lindo, né? Herdeiro de Deus. Lindo. Somos herdeiros de Deus. O Divaldo que fala sempre. Boa noite, Gisele. Boa noite, Fátima Luna. Regina Helena, Elisete Mendes. Jesus é a fonte de todo amor e nunca deixará de orientar as ovelhas que a procura com sinceridade. Boa noite para todos. Natal, Rio Grande do Norte. Com certeza. Nosso pastor. Boa noite, guria Regina Helena. Boa noite, Fátima. Boa noite, sister. Quer fazer a oração, querida? Ou quer fazer a final? Quer fazer a final? Vamos. Não, fazer assim. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Mestre, nosso Criador de infinito amor, bondade, justiça. Esse Pai que nos destina sempre o melhor e por isso nos criou. A Jesus, o nosso amado Mestre, esse Mestre de amor também, que é nosso amigo de todas as horas, em todas as situações, que possam resplandecer a tua paz em nós, Senhor, que possamos ter a fé do grão de mostarda, que possamos sempre elevar os nossos corações em Ti e confiarmos em Teus seguros conselhos e seus passos que você ensina através da nossa amada doutrina. Trilhar esse caminho seguro que tantos trilharam antes, e esse é o propósito de nosso estudo de hoje. Vamos pedir também aos nossos amados benfeitores espirituais, nossos guias pessoais e nossa amada veneranda, que é desse estudo, a Joana. Pedimos que nos intua, que apacente as nossas almas, que harmonize os nossos sentidos e pensamentos para que as palavras sejam as mais puras possíveis, que possam refletir a correta interpretação de nossa parte, que possam intuir a Marcinha, que irá conduzir o estudo de hoje, e que abençoe a todos os que estão presentes e que também vão ouvir mais tarde. Pedimos, então, a vossa permissão, Mestre Divino, sobretudo de Deus, para que possamos dar início a mais esse estudo dessa noite, certos de que amparados estaremos em teu amor. Jesus, ser conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, querida. Nada. Graças a Deus. Então, hoje vamos no livro Libertação do Sofrimento. Vamos falar de os efeitos da fé. Efeitos da fé religiosa. Livro Libertação do Sofrimento, capítulo 2º, Momento com Joana. Hoje estamos em 17 de fevereiro de 2024, na Estação da Luz Tavares. E eu coloquei aqui uma imagenzinha, colocamos de uma bússola. Bússola. A fé é a nossa bússola. Então, a capa aqui do livrinho de Joana, psicografado por Divaldo Pereira Franco, um pequeno grande livro, Libertação do Sofrimento. Então, vamos prosseguindo. É a suma, né? Saiu pequeno? Invariavelmente, Não, tá bom. Invariavelmente, os adversários das religiões, sejam materialistas, agnósticos ou não, sempre se reportam aos inconvenientes das crenças de que são portadoras, relacionando os crimes hediondos praticados pela maioria delas através dos tempos e justificando a sua animosidade em relação às mesmas. De fato, em uma análise imparcial,
o expressivo número de guerras ocorridas no mundo, direta ou indiretamente, possuía suas raízes fincadas em terrenos religiosos, tornando-se responsável pela crueldade inimaginável. Olha aí, sejam materialistas ou agnósticos. Quer comentar alguma coisa, querida, antes que eu engate aí? Prossiga. Pode engatar. Os adversários das religiões. Isso está muito hoje em dia. Desde quando Deus existe, a gente não vê Deus, né? Então, os crimes relacionados aos que praticam, aí entram também como justificativa para o pastor tal, o espírita tal, o médium tal. Então, sempre se relaciona a conduta do ser humano à religião dele para justificar, no caso, a aversão à religião. Então, de fato, uma análise imparcial, o expressivo número de guerras pega mal, realmente, se a gente for falar. E até hoje, quantas guerras, quantas perseguições, né? Direto ou indiretamente, possui as suas raízes fincadas em terrenos religiosos, tornando-se responsável pela crueldade inimaginável. Então, vamos imaginar, né? Século XIX, depois do advento da Revolução Francesa, com o pensamento iluminista, com a necessidade do homem de buscar a ciência para a melhoria de vida, ficou de um lado a ciência e de outro a religião. E as brigas entre uma e outra, aí vem o século XIX com Marx, Freud, esses nomes da ciência, o Charles Darwin, e quantos, falando que a Bíblia é livro que não tem fundamento. E daí, por causa dos desmandos dos séculos e séculos, né, tanto da igreja, a cristã da época católica, romana, brigas e o próprio advento do cristianismo, com os romanos sendo perseguindo, e as brigas e brigas e brigas. Então, isso foi causando. Tem pessoas que até hoje justificam serem agnósticas porque, em nome de Deus, se mata, em nome de Deus, se faz coisas absurdas. Mas esse capítulo, a Joana vai colocar outro enfoque, né? Quer falar, querida? As guerras santas, né? As cruzadas, tudo em nome da... que não tem nada a ver, né? Como se Jesus estivesse pedindo, né? Vai lá e... Não, mas eu estava lendo um negócio sobre o Santo Ofício ontem, nossa. Teve um bispo que criou o Evangelho de Jesus Cristo, como se o que ele estivesse pensando, mas aí foi respondido pela ciência, foi na época do Iluminismo, aí eles disseram, isso é o que o senhor pensa, mas esses que contestavam foram, entendeu? Só que eles não se calaram, porque falaram isso daí é a ideia da sua pequena cabeça. Deus não falou nada disso. Como é que você está dizendo que Deus é sanguinário e gosta de sangue? Deus é cruel. Não existe isso. Os bispos, agora, deputados... o impressionante também disso tudo é que o espiritismo vem também no século XIX, né? E ele vem mostrar que há um casamento, há um aspecto científico, religioso e filosófico em que mostra que o homem erra, não Deus. Então, o olhar do homem é que não está vendo como deveria ver, que é um casamento que pega conceitos orientais da vida
com a religiosidade. Interpreta o seu gosto, né? Então, vamos continuar. E Isso vai agora ficar essa guerra que também está tendo continua sendo guerra santa, né? Essa guerra é santa também, continua. É guerra de uma sim. certa forma, sim, porque os fundamentalistas... Começou, né? Como começou. Que se você não é da religião deles, você não vai para o céu. Né? Se você não se converte... Na cabeça deles. Na cabeça deles, se você não se converte. E eu li que não vamos entrar aqui em detalhes, Não. que um ayatolá falou que quando se matar mulher, tem que tomar cuidado para despurificar a mulher para ela não ir para o céu. É chocante. Então, o ser humano ainda se coloca como a régua para medir Deus. Olha como somos arrogantes. Ele mede Deus através das suas perspectivas de vida, das suas experiências. Então, eu tenho raiva de Deus porque morreu o meu cachorro. Eu tenho raiva de Deus porque eu sou pobre. Então, Deus não existe porque, se ele existisse, não teria tido Covid. Então, a gente... Eles Boa noite, colocam Deus Firmino. antropomórfico, né? Eles tentam diminuir Deus para o tamanho deles. Mas isso é a natureza humana, né? A gente vê aquilo que a nossa consciência, o nosso entendimento ainda está muito pequeno. A gente tem e não tem humildade. Nós não temos humildade para reconhecer que não sabemos, que temos que aprender. Isso também é outra questão, né? É muito complexo. Vamos passar aqui para o próximo. Regina Firmino. Beijo no seu coração, minha linda. Boa noite. Boa noite. Em outras ocasiões, embora se estivesse vivendo períodos de paz, as perseguições sistemáticas de uma contra outras mantiveram estados desesperadores que se prolongaram por séculos contínuos, distantes de qualquer forma de compaixão ou de misericórdia entre seus adeptos. O fanatismo de que davam mostra os seus profitentes sempre se expressou de maneira perversa e iníqua, fazendo que o terror dominasse as vidas, inspirando delações injustas, acusações mentirosas, denúncias covardes, compensadas com haveres daquelas vítimas que lhes tombavam na indignidade. Os ódios dividiam as famílias e levantavam barreiras que dificilmente podiam ser transpostas, mantendo princípios absurdos que serviam de sustentação à intolerância e ao ressentimento. Se confunde, né, a história do homem com a história dessas guerras. A gente fala em Idade Média, fala na Inquisição, né? Depois da Peste Negra, que não existia Itália, eram pequenos ducado, reinado. Siena brigava com Florença, que brigava com Roma, que brigava, eles eram... Então, depois do que o Império Romano caiu, eles foram né, se aglutinando, mas não se consideravam italianos. A unificação da Itália se deu, se eu não estou errada, no século XVIII ou XIX. Então, depois da Peste Negra, em 1500, queriam exterminar com os judeus, porque se dizia que foram eles que espalharam os ratos, que dizimou a metade da população de Florença. E a peste negra foi muito grave, a peste bubônica. Então sempre queriam trazer para a religião. Aí depois, com a Inquisição, já era cristão contra cristão, católico contra católico. E isso antes teve, olha aí,
aqui, no lado direito para mim, eu acho que é direito para quem está vendo, né? É uma imagem, Esse. da noite de São Bartolomeu. Esse. Embaixo é uma imagem da Catarina de Médici saindo Aqui. para ver o que aquela, na verdade, foi ela que foi a grande mentora dessa situação com o casamento da filha, né? A rainha Margot e a noite de São Bartolomeu, que eram os católicos franceses dizimando os protestantes, huguenotes franceses, inspirados em Calvino, Lutero, Ian Hus, que foi uma reencarnação de Allan Kardec, do nosso querido Denisard Rivail. E aqui do outro lado, o Alto de Fé, já mais para cá, 1861, foi quando em Barcelona se queimou uma grande fogueira que está nessa imagem, essa litografia, né? Uma fogueira imensa queimando todos os livros espíritas. Todos os livros. Foi uma remessa do Kardec. Foi na época do lançamento do Livro dos Médiuns, né? Tinham encomendado 300 livros dele, dentre os manuscritos e tudo foi queimado, né? Do livreiro, foi um livreiro, né? Um revendedor. Queima-se os livros, mas as ideias, quando são reais, Não morre. verdades vindas de Deus, não morrem. Verdadeiras. Não morrem. E no caso aqui na matança da noite de São Bartolomeu, tem interessante, que é uma trilogia da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, do espírito Charles, né? Do espírito Charles, que começa com Voragens do Pecado, que é exatamente as intrigas da noite de São Bartolomeu com a Catarina de Médicis, o Cavaleiro da Fé, que depois vai se tornar o Roberto de Canalejas, do livro Memórias de um Suicida. Mas, independente desse livro, tem um livro maravilhoso, forte, do Rochester. A médium é aquela russa, né? É a Noite de São Bartolomeu, do Rochester. Eu não li, não, mas eu conheço muitos livros do Rochester. Muito bom. Esse livro é interessante. Mas a gente vê, meu Deus do céu, em nome de Jesus, em nome da fé, a intolerância, a intransigência, a vontade de dominar, do poder. É o nosso passado, né? Vamos passar para o próximo. E o presente. Né? Hoje não tem nem mais isso, né? Hoje somos espíritos puros. Não. Só que não. Só não. Eu tinha colocado uma fonte maior, eu estou achando essa fonte pequenina das letrinhas. Eu não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Tu está conseguindo ler, tá, e as pessoas escutam. Dá para ler. Dá. Direcionado. Para quem está vendo. Não sei. Direcionado muitas vezes para raças inteiras, jamais permitiam que os indivíduos fossem vistos e considerados como criaturas humanas, assinalados pela hereditariedade que os fazia cúmplices dos demais, embora portassem sentimentos antagônicos aos dos seus coevos e ancestrais. Esse sentimento de rancor era transferido de uma para outra geração e mantido com o mesmo ardor, como se nunca fosse permitida a reabilitação ou mudança de conduta pelo grupo e a nação a que pertencesse. Nada obstante, este comportamento é lamentavelmente do ser humano, não da crença religiosa que ele professa.
Existe a mesma conduta em relação à política, quando as paixões exacerbadas definem um como o outro regime que consideram melhor, dando lugar aos mais terríveis e sanguinários combates, que estarrecem a lógica e a razão. Uma loucura, né? Loucura. E os genocídios dos armênios, que é uma briga, né? Até hoje não se considerou genocídio, do curdo pelos turcos e dos outro povo, Yazid, que estão, apesar de um número muito reduzido, em vários países muçulmanos, e eles são minoria, né? Aquela guerra infame, Jesus misericordioso, a guerra do Kosovo, na Bósnia, então eram muçulmanos, cristãos, e os cristão católico e cristão ortodoxo russo, então eram três, e tem as brigas, quando ela fala aqui, olha, solidariedade, são as etnias religiosas, isso acontece até hoje na África, que uma tribo briga com outra tribo, porque uma tribo tal não aceita a tribo tal, e os países que vão se tornando de outras religiões vão perseguindo o cristão, e as famílias que estão envolvidas a gente sabe historicamente, até aqui no Nordeste, como teve brigas de famílias por causa de poder. Então, o ser humano mas ela enfatiza aqui da crença que ele professa é dele. O ser humano, a gente está enfatizando isso, é que suja a ideia com as suas ideias mesquinhas, mas a ideia é pura, é boa. Ama teu próximo como a si mesmo, não matarás. Se a gente for pensar no decálogo, não matarás. Olha aí, honra teu pai e a tua mãe. Quantos de nós, a gente pode não matar com uma arma, mas pode matar com a língua, pode matar com o verbo. Então, aí ela enfatiza que existe a mesma conduta em relação à política, o fanatismo, quando as paixões exacerbadas definem um como outro regime que consideram melhor, dando lugar aos mais terríveis e sanguinários combates, a lógica e a razão. Então, a gente tem que enfatizar que nós somos espiritualistas. Dentro do espiritualismo, nós somos espíritas, porque o espiritualismo engloba todas as religiões que acreditam na alma. Mas daí o homem, o ser humano, se comportar como se ele acreditasse realmente que a alma existe, aí é uma questão individual da consciência. Se a pessoa vive como se não houvesse amanhã e quer gozar de todos os prazeres, quer matar, quer roubar, quer corromper, quer fazer lavagem cerebral e quer abusar de criança, e acha que ele continua acreditando. Então, a gente sabe, nós somos espíritas, que o ser humano é passível de influência espiritual. Adoro aquela frase, né? Que o mais das vezes são eles que vos dirigem. Qual é o número daquela pergunta, né? Os espíritos influenciam em nossas vidas 937? Mais do que tu imaginas. Então, em muitas religiões, a gente sabe que vão ter influências, vão ter reencarnações, vão ter espíritos que estão ali
cultivando, semeando a discórdia. No caso do Oriente, né, os problemas graves entre China e Japão no passado, Coreia, e também genocídios. Então, são situações que o homem, né, o ser humano, ainda não raciocina com a lógica e a razão. Se Deus é misericordioso, justo e bom, se no decálogo fala, não matarás, por que continuamos matando? E para os materialistas, tudo é justificado, né? Se a pessoa é vítima da sociedade, então ela usa a bandeira do vitimismo e ela sai fazendo, ela pode ser vítima porque ela é um adolescente e vai fazendo o que não deve. Então isso é muito complicado, mas aqui a gente está vendo que o homem, o ser humano, usou a religião para os fins dele, para ele, por ele e pelo poder para ele, não pelo bem do povo, da população, da mensagem, da verdade. Mas isso não diminui o valor do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Né? Pode passar para o próximo, querida. Tu encontrou aí o nome da pergunta? Depois tu fala da influência. Depois. Uhum. As divisões partidárias, as oligarquias, os impérios, os reinados, os ducados, os sistemas, os governos capitalistas, comunistas, fascistas, nazistas, ditatoriais, democráticos, conduzem, nos seus comportamentos, crimes hediondos de toda espécie, trágicas lições de horror, de destruições e de mortes incontáveis. As lutas de classe respondem por outros tantos terríveis flagelos impostos à sociedade, que ainda não conseguiu alcançar o clima de paz e de direitos igualitários para todos os seus membros. O sistemático desprezo de umas por outras raças como inferiores tem promovido insanas guerras que se iniciam nas etnias ainda atrasadas da África até as cidades cultas e famosas do denominado Primeiro Mundo. Tanto faz. Esse caso aqui da etnia na África, o que a gente conhece mais recente é a guerra genocídio em Ruanda, né? Que foi irmãos, mas eram de etnias diferentes. Uhum. Tutsi eram duas etnias que foi massacrada. E teve aquele filme, né, o Hotel Ruanda. É muito triste. Então, a Joana vai falando aqui, né, as divisões partidárias, tudo se justifica. É pela oligarquia, é pelo petróleo, é por isso, é por aquilo. Os impérios, reinados, as heranças de reis, países comunistas, fascistas, capitalistas, não importa, ela colocou todos os gêneros aqui, até os democráticos, né, que massacram os inimigos, que massacram, né, quem pensa diferente, e cometem crime hediondos de toda espécie. As lutas de classe, tudo justificando, tudo pela revolução, pode matar. A Revolução Russa, meu Deus do céu, teve a aparição de Nossa Senhora um tempo antes, em Fátima, falando do que iria acontecer, né? Que a Rússia era um país muito cristão.
Achei a pergunta. Achou? 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Teve uma pergunta aí. Tu quer ler, não? Não vi, peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tô vendo. Tô vendo. Tá, leio. Da Ismênia Alves. O que pode unir as religiões? Quais os caminhos, rotas e direções para esse objetivo alcançar? Hoje em dia está tendo muito encontro ecumênico. O Divaldo mesmo conta, né, eu não sei há quantos anos atrás ele participou de um encontro nas Nações Unidas de todos os líderes religiosos. E todos se davam bem, porque a essência de toda religião é o amor, é a iluminação do espírito. Então, o melhor caminho, lógico que isso vai levar tempo, mas o melhor caminho, cuida do teu jardim, ilumina a tua vida. Esse é o exemplo de São Francisco de Assis. Ele próprio São Francisco, se a gente for ver a vida dele, quando você vai reformar a igreja, olha aí ele pensa que ele ia mudar a instituição igreja. Aí ele pensa que era aquela igrejinha destruída de São Damiano, que estava ali próximo, e ele começa a colocar pedra. Não! Aí, com o decorrer da vida dele, o sofrimento, a coisa era interna. Quer falar? Tu está aí Não, é a nossa igrejinha interna. Estou só fazendo símbolos. Então, a melhor maneira de mudar o mundo, e disse Madre Teresa, né? Quer mudar o mundo? Volta para tua casa e ama tua família, ama os teus filhos. Seja a melhor pessoa que você pode ser. A gente muda o mundo sendo a melhor versão de si mesmo, Quando a buscando a gente se autoiluminação. ama e ama os outros, o mundo muda. Quando você se conhece, o mundo muda. O nosso mundo está tão diferente, mas não, é você que se iluminou. E se cada um fizer isso, né, a união faz a força. Não vai precisar mais nada. A Joana estudou, ou foi professora, a gente não sabe, né, com Jung. Ele tem um pensamento, Jung, que é exatamente o resumo disso. Você busca a tua iluminação, mas ele usa um termo da psicologia analítica. Se o ser humano deixar de refletir as suas sombras nos outros, ele melhora o mundo. Então, o que eu tenho de ruim, que eu projeto no outro, então, vamos entender isso. Eu sempre pego o exemplo da Madre Teresa porque ela foi contemporânea nossa e ela foi uma líder cristã que teve acesso ao mundo. Então, se você estivesse na França, você veria alguma coisa da Madre Teresa na TV francesa. Você veria na TV, né? Você veria. Então, a Madre Teresa, pegando aquela passagem de Pedro, não tenho nem ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou. A Madre Teresa tinha amor, ela dava amor, ela projetava no outro o amor, ela via o amor. Não era santa, ela virou santa para a Igreja Católica, mas como ela mesmo, nas biografia dela, né,
ela orava muito para pedir, para ter forças, porque ela sofria muito. Então, esse olhar, se o meu olhar tiver luz, eu vou ver luz no mundo. Então, a reforma íntima, a iluminação interior, que é o nome de um livro de Joana de Ângeles, recomendo para quem fez a pergunta comprar esse livro, Iluminação Interior de Joana. Tem mais uma pergunta aqui que você já está respondendo também, fala sobre isso, é o que move a fé, que é o Adonis Pessoa, Augusto Severo, Macaíba, Rio Grande do Norte. Está perguntando, o que move a fé? Falo da fé viva, ardente, caridosa. E outra também que você também está respondendo, que está falando aqui, ó, Solange Paiva. No caminho da fé, como bússola de salvação para qualquer pessoa, onde estão as maiores barreiras? No próprio homem. No ceticismo, na cobrança. A fé tem que crescer. Eu quero ter fé. Então, eu tenho disciplina. Deus me ajude a buscar o belo, a te compreender. O maior obstáculo é a cabeça, é o ego materialista, que não... Orgulho, vaidade. Vaidade, que não quer ver Deus até nas dificuldades. Com o decorrer dos anos, vamos trazer, eu acredito que é 9 de março, um grande amigo meu vai falar da vida do Jesus Gonçalves. Quem conhece a história do Jesus Gonçalves, que foi o sanguinário alarico e também chegou a reencarnar como cardeal Richelieu na França. E ele renasceu como Jesus Gonçalves. A fé é o olhar e a busca de Deus em tudo e em todos. Se eu não tenho esse olhar, eu vou treinando, vou me melhorando para ir aos pouquinhos desenvolvendo essa fé que vai me fazer sentir melhor, vai me dar um sentido existencial. A vida ganha um outro sabor quando você sabe que até na pobreza a lei divina, a lei de Deus está em tudo e em todos. No mundo nada se cria, tudo se recria. Se uma pessoa nasce sem braço, sem perna, se ela nasce e teve no momento do nascimento a paralisia cerebral, porque ela perdeu a oxigenação, ela não se move, se ela nasce com microcefalia, a gente sabe que Deus, a causa incausada de tudo, é pura misericórdia. Então vamos, ao invés de ficar usando o racional para criticar Deus, como Deus permitiu a microcefalia, permite a fome, como Deus... Não, vamos pensar que Deus e nós, seres humanos, desenvolvamos as virtudes aos poucos, vendo a fome do outro, que às vezes está em missão, às vezes são espíritos em missão para nos sensibilizar. Então a gente não sabe o que tem por trás. São espíritos fortes que conseguem sobreviver a... Vamos desenvolver essa fé. A gente pode fazer uma live especial sobre a fé, falando de estudos da ressonância do ponto de Deus no cérebro, né, Carla? Falando de como a própria máquina, uma ressonância magnética, consegue ver um cérebro que está em oração e um outro que não está em oração. Né? Tu estava abrindo aí algum livro, tu queria ler alguma coisa? A doutora Marlene Nobre fez um estudo, eu estava vendo isso anteontem.
com o Chico Xavier, na época que ele ainda estava aqui entre nós. Ele se permitiu a isso, né, para provar a ciência, ajudar a ciência, né, ajudar a ciência. Então, fizeram a ressonância magnética colorida, na época não tinha essa nova, né, mas os campos começaram a se acender, entendeu? Começou a ter maior atividade dos neurônios, que ele estava pedindo para ele não fazer oração. Pegaram uma pessoa normal, até ele sem fazer oração já era muito bom, mas ele em oração suplantava, tanto que a NASA mediu a aura dele, né? E chegava a 120 metros. A nossa chega a 3 centímetros de uma pessoa normal, que nem a gente. E a dele, 120 metros. Imagina a de Jesus. Então, ele interferiu nos campos. Tem foi um longo trajeto de trabalho. Tem um livro até que eu vou passar depois, eu não sei agora o nome, depois a gente traz na semana que vem. E ela fala muito desses estudos de imagens e até da foto Kirlian, né? Que mostra a aura. Então, o livro que eu estava mostrando o que eu estava lendo aqui é que eu lembrei que eu tinha lido no Depois da Morte ontem, do Leon Denis. Ele estava falando aqui, Depois da Morte, no capítulo Fé, Esperança e Consolações. Aí ele fala que a fé, né, ele explica que nem Joana, existe a fé cega e a fé raciocinada. E aí fala, quer ver? Que a fé, o raciocínio, ele vem explicando por que a gente tem que ter a fé raciocinada, que o raciocínio é também de Deus, que é um reflexo de Deus, né? Aí ele fala aqui, ó. Entretanto, essa fé, bem poucos homens a possuem. O Espírito de verdade falou à terra, mas os sábios se ignoraram. Quem absorveu isso foram os simples e humildes, porque precisavam da esperança. E a esperança fez a fé deles expandir, se elevar, mesmo os ignorantes, né? E fala, os deserdados, todos aqueles que têm sede de esperança. A Revolução Espírita encontrou primeiro uma viva oposição nos meios religiosos e científicos. Este estado de coisas tende a atenuar-se. Bem poucos homens têm a coragem de desdizerem e de confessar que se enganaram. A maioria prefere combater durante toda a vida uma verdade que pode comprometer os seus interesses, o seu orgulho ou arruinar as suas afirmações. Tola vaidade, né? Outros, em segredo, reconhecem a beleza, a grandeza da doutrina espírita, mas suas exigências morais os assustam, então não quer se comprometer. É muito para mim a parte moral, deixa para outra vida. Presos aos seus prazeres, querendo viver à sua maneira, sem se preocupar com além, afastam de seu pensamento tudo que os levaria a romper esses hábitos perniciosos, mas desejados pela carne, né? Esses comportamentos serão para eles, em consequência, a fonte de amargas recordações. Nossa sociedade enfebrecida preocupa-se mediocremente com o ensino moral. Muitas opiniões contraditórias se entrechocam. Em meio a este estado confuso, elevado pelo turbilhão da vida material, o homem pouco reflete. Mas todo espírito sincero, que procura a fé e a verdade, encontrá-las-á na nova revelação. Uma influência do alto derramar-se-á sobre ele e o guiará na direção dessa luz nascente que um dia iluminará a humanidade inteira. Muito lindo. Leon Denis. Muito lindo. Ele é muito filósofo, né? Ele é muito ele tem uma poesia gostosa, uma forma linda de dizer, né? Tem até depois uma coisa muito bonita sobre a fé que ele falou. Uma oração, tipo uma oração ficou sendo. Essa ficou boa, essa fonte. Foi. Tudo isso ocorre porque o ser humano é belicoso na sua inferioridade.
permite o predomínio da natureza animal em detrimento da natureza espiritual, impondo sempre seu sentimento egóico, a prejuízo da solidariedade que deveria viger em todos os segmentos da humanidade. A intolerância religiosa, portanto, não é da doutrina, e sim do seu adepto, aquele indivíduo que se deseja impor, atormentado pelos conflitos insuportáveis que o tornam rebelde. Todas as religiões, salvadas raras exceções, prejudicam a imortalidade do espírito, a justiça divina, o amor. Predicam. Predicam, desculpa. Desculpa. Predicam a imortalidade do espírito. Bem que não estava fazendo sentido. A justiça divina, o amor, a renovação moral dos seres humanos, o progresso pessoal. Nada obstante, a inferioridade moral dos seus seguidores exalta-os, levando-os ao delírio da fascinação com que investem contra os demais que têm na conta de inimigos. Tem um livrinho do Lorival Lopes, que tem uma mensagem que eu adoro. Sua lente, sua mente. Lente escura, né, a lente dos óculos, mundo escuro, lente clara, mundo claro. Então, a gente chegando ao entendimento que tudo está dentro de nós, como Jesus falou há 2000 anos. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é igual a um grão de mostarda. O reino de Deus é igual a um peixe. Né? Ele tem várias parábolas. O reino de Deus é igual a uma semente que caiu no... Então, o reino de Deus, a boca fala o que está cheio o coração. O ser humano que é belicoso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a religião, ele vai pegar o espiritismo, ele vai pegar o budismo. Tudo que ele for se meter, ele vai levar para a sua inferioridade. Aí o predomínio da natureza animal em detrimento da natureza espiritual, impondo sempre o seu sentimento egóico. Ele vai transferir tudo que está nele, a sombra, como fala na psicologia analítica, ele projeta o eu. O amor só vai ser projetado no mundo quando estiver no mundo com os seus habitantes. A paz do mundo começa em mim. Tudo no mundo sai de dentro de cada um. Né? E eu acho lindo, tem um meme que é uma criancinha falando para o pai que ela quer mudar o mundo e que ela já está encontrando pessoas como ela para mudar o mundo, pessoas que amam como ela. Tu já viste esse desenhinho? Não. Não, é só um memezinho. Ela está falando, como é que tu vai mudar o mundo? Sim. Acho que já, você que me passou. É muito bonitinho, muito bonitinho. Lindo. Então, quando o coração tem amor, isso, a ficha vai começar a cair, até em nós espíritas. Tudo que está rolando de complicado na minha vida é o meu mundo complicado dentro. Tudo que está acontecendo na vida fora é a projeção do meu mundo interno. Se eu tenho paz, eu projeto paz, a paz existe. Se eu não você consegue tenho enxergar paz, o Deus no outro, se você está encontrada. Simples. Uma pessoa pode estar num país que está guerreando, se ela está orando, se ela se mantém em sintonia, ela está numa paz relativa, é óbvio, muito mais do que muita gente que está dentro de uma igreja, dentro de um templo. Se estiver brigando com si mesmo, com o seu coração, o coração fala uma coisa, a cabeça fala outra, a família fala outra, você está brigando, você está no vício, você... Então, olha aí, a intolerância religiosa, portanto, não é da doutrina, é sim do homem, do seu adepto, daquele indivíduo que se deseja impor, atormentado pelos conflitos insuportáveis.
Se tiver escrito numa religião, sai aí matando aquele que não é teu amigo, peraí, você vai matar se tu tiver dentro de ti isso. Se tu não tiver, tu sai da religião. Então a gente não é máquina. A gente tem que buscar o amor. Né? Deus está conosco. José Ximenes de Lima. Aula, boa noite, minha sobrinha. Boa noite, Ula. Boa noite, Rodrigo. Então, acho que boa noite. É como você está falando para o filho dele, para o Rafael. Todas as religiões salvadas, raras exceções, predicam a imortalidade do espírito, a justiça divina, o amor, a renovação moral dos seres, o progresso pessoal. Mas ficam brigando pelo poder, eu falo melhor, eu sou melhor. Se a gente for imaginar que a própria reforma protestante hoje tem mais de 2.000 denominações protestantes, então é complicado, né? É complicado isso. Não obstante a inferioridade moral. Pacíficos. A inferioridade moral dos seus seguidores. Segundo o Simão Pedro e segundo os estudiosos dizem, pacíficos, você só está em paz, mas você não produz a paz, né? Isso você precisa ainda subir mais 5 degraus para chegar aos pacificadores. Pacificadores. Mas para ser pacificador, você ainda tem que ter passado lá por você ter se pacificado, né? Humildade, puro de coração. Humildade, primeiro degrau. Então, a pergunta que eu faria, uma pergunta para aquelas pessoas que fizeram as perguntas. Você ser a ponte ou quer ser a desunião? A Joana usa um termo. Se você quer ser a ponte que une ou quer ser a desunião que separa. Então, a gente, para ser ponte, né, a gente tem que aprender a calar, a gente não tem que querer vender a ideia. Deus não colocou a gente para ficar aí falando que a alma é imortal, com o livro dos espíritos nas esquinas da vida. A nossa conduta é que é o livro. Né? Prego, se necessário, use as palavras. Pregue com a vida, São Francisco de Assis. São Francisco. Pregue com o teu silêncio, com o teu amor, com a tua paz interior. Na hora que tiver um grande conflito, não seja aquela pessoa que vai pegar o celular para ficar filmando, para ficar falando de coisas horrorosas, para falar de ódio, para... Não. Aí ela fala aqui, nada obstante a inferioridade moral dos seus seguidores exaltam. Adorar. Aí a queda desses médiuns, a queda dos líderes, de pastores que foram venerados e deusados. E a espiritualidade boa vaidade vai embora. Porque se ali tinha coisas boas, com a vaidade as coisas boas foram embora. O primeiro centro que eu frequentei, né, até um depoimento. Primeiro centro, quando eu era adolescente, que eu trabalhava já. Estava em desenvolvimento na época, falava, né? Aí, olha, tinha cirurgia espiritual, adivinha, é o karma, né? Dr. Fritz. Estava tendo curas, assim, fantásticas, sabe? Aí o médium que incorporava o Dr. Fritz, ele fazia cirurgias todos os dias. No final, uma vez por mês tinha a cirurgia geral, que era para câncer, essas doenças que não tinham remédio. E tínhamos muitas curas, sabe? Todo mundo dava depoimento. E aí ele começou, sou eu. Aí foi dado várias mensagens. Se continuar assim, a gente se afasta. Na segundo aviso, foi cartão vermelho. Fechou da noite para o dia. Fechou. Vaidade. Uma coisa linda. Eu chorava, porque batia com as cirurgias do Frei Luiz, sabe? Era egrégora do Ramatiz.
a vaidade, egoísmo, que serve egolatria. Tem um médium que está falando aí na rede, não sei qual a parte que ele apita, ele é espiritualista, e ele está recebendo comunicação de Jesus, do Espírito de verdade. Deus, outro dia ele falou que Deus estava falando. É complicado. Vamos passar para o próximo. É triste Nosso isso, tempo, né? muito triste. Vamos, a gente está no laço. Quer ir comentando, já falando, é melhor, né, do que eu ler na frente, então vai fazendo. Tá. Não tem procedência, portanto, a justificação acusatória dos ateístas, dos materialistas, dos inimigos da fé religiosa. Como realmente existem enfermos morais que fazem das religiões trampolins para alcançarem seus fins mórbidos. Entrar na política, né? Multiplicam-se de maneira expressiva, encontram suporte e o estímulo para a abnegação, o sacrifício, a renúncia em favor da sociedade. A religião, ela dá vida, a religião, ela colore a vida de quem professa com abnegação, com sacrifício, com renúncia, em trabalho do próximo, para o próximo, pelo bem da humanidade. Desfilam através da história os notáveis construtores do progresso, da cultura, da ética e da moral, dos direitos humanos e dos valores dignificantes, que encontraram nas religiões que professavam a inspiração e a força para se dedicarem ao bem do próximo, e a não violência que serve de base para a vigência do amor entre as demais criaturas. E são inúmeros. Todos eles, nas mais diferentes escolas da fé, são responsáveis pelas mais belas construções de fraternidade, de iluminação de consciência, de coragem, que a muitos conduziu ao martírio, cantando hossanas nos céus, sem queixa nem reclamações, os primeiros cristãos. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Há muitos anos atrás, mas também não tantos anos, digamos que foi 2002, 2003, saiu na capa de uma revista muito famosa nos Estados Unidos, um pastor que estava falando de ideias novas. Eu não me lembro como era o nome da capa da revista. Eu não me lembro o nome, mas eu posso pensar que era assim. Ele fez uma exposição. Ok. Ele fez uma exposição, né, que na exposição tinha fotos de Madre Teresa. Ele era pastor. Tinha fotos de Madre Teresa, fotos de Gandhi, fotos de gurus, fotos de católicos, fotos de todos que eram baluartes da caridade, do amor, da cultura. E ele chamou todo mundo da sua congregação evangélica para a exposição. E aí ele levou para todo mundo ver as fotos e disse: eu não acredito que o Gandhi está no inferno porque não era evangélico. Eu não acredito que Madre Teresa está no inferno porque não era evangélica. Foi uma celeuma. Então, ele, um pastor, ele via com o olhar do amor. Não é a tua denominação de religiosidade que vai fazer você, não é a tua carteirinha oficial, não é o que eu falo, né, que eu falo sem o coração,
que seja o teu sim, sim, não, não. Eu tenho que usar a razão e o coração. É o amor e a sabedoria. Então, o amor une. O Haroldo Dutra Dias faz palestras com pastores e com aquela irmã católica. Como é o nome dela? É um nome... Ayla, né? Ayla. Uma irmã que tem mestrado em teologia, e o próprio Severino Celestino. Então, são quantos e quantos que sabem que pelo amor, né, pelo amor de Jesus, Jesus, começa a compreender Isaías, Elias, né? E quantos. Bora passar para o próximo. A internet não está lá essas coisas, né? Muito. Tá recarregando. Enquanto isso, eu vou adiantar. Muitos deles dedicaram-se às artes, ao pensamento filosófico, às investigações da ciência, à política, à cultura em geral, mas principalmente ao humanismo e ao humanitarismo, tornando-se modelos de bondade, de persistência nas realizações edificantes, de sacrifício, dominados por grandiosa compaixão pelo seu próximo. Os grandes humanitários que a gente até falou na live passada, né? Tantos, né? A Madre Teresa, Divaldo, Chico, os grandes humanitários que a gente está falando, que a gente falou da semana passada, né? Resgatei alguns. Né? Quer Não, continuar? Continua. Continua, querida. Graças ao iluminismo, no século XVIII, logo depois da Revolução Francesa, que confundia os interesses dos reis com as imposições da Igreja Romana. Eles diziam que a razão era deles, né? Não era fazer a vontade do rei, não da Igreja que seguia os dogmas mesmo, né? Eles que inventavam as leis. Tanto que fizeram até a própria Bíblia deles. Interessados em sua própria promoção e dominação da sociedade, fez surgir o grande ressentimento contra ambos, havendo tentado exterminá-los através dos mesmos métodos perversos que condenavam. Iniciado por filósofos e idealistas da liberdade de consciência, do pensamento, do comportamento, não escapou aos loucos dias do terror, nem aos assassinatos em massa através da arma de José Guillotin, que também terminou como sua vítima. Terminou guilhotinado. Ele era médico. Terminou guilhotinado. Então, a vida tem um projeto. Eu vou ler aqui agora. As religiões são um caminho que deve conduzir o crente à paz. Não, a gente tinha falado disso, na verdade, né? A gente falou de Revolução Francesa, a gente falou de como... Falou já. As religiões são um caminho que devem conduzir o crente à paz e à felicidade, utilizando-se da metodologia de amor e compaixão. Então, se ela está tornando o homem violento, algo está errado. Ou é o homem, ou é o condutor dessas cabeças, né? Porque o ser humano parece que, com baixa autoestima, ele se deixa levar pelos líderes que vão fazendo a cabeça dele e vão se tornando homem-bomba, ou vão fazer suicídio em massa, como aquele Jim Jones. Eles confundem humildade com submissão. Você não raciocinar e seguir, né? É a fé cega, né? Impressionante. Mas olha aí, utilizando-se da metodologia do amor e da compaixão, a fim de serem superadas demais inclinações e induzi-lo ao autoconhecimento, de forma a compreender os limites que o caracterizam e as notáveis possibilidades de crescimento que estão à sua frente. Autoconhecimento. Se eu nasci numa casa que todo mundo é ateu, mas eu
quero ir para a religião. Vamos para a religião. Eu não tenho a síndrome da Gabriela, vou nascer assim, vou morrer assim. Vamos melhorar, vamos buscar, vamos progredir, vamos correr atrás, vamos se interessar. Eu quero a minha vida melhor. Se estão dizendo que se eu me autoconhecer, eu vou ser mais feliz, eu vou buscar o autoconhecimento. O processo de evolução moral é muito lento, facultando ao espírito a libertação das paixões inferiores. Está todo mundo fazendo, eu vejo na televisão, tá tudo que é colega meu compra as drogas, por que eu não vou fazer? Tu está fazendo porque tu quer, na verdade, quando tu for para o outro lado, tu não vai poder justificar que era moda e acabou te destruindo. Não, então a fé é o caminho individual. Vamos nos libertar das paixões que nos prendem o pé na terra para nós voarmos com Jesus, nós conhecermos esses rompantes de alegria que é poder agradecer a uma árvore, a uma flor, a um passarinho, né? Vamos a uma criança, a uma avó, né? A um tio, a uma mãe, a uma tia, uma madrinha. Então, a libertação das paixões inferiores, a pouco e pouco, jamais de um para outro momento. É compreensível, portanto, que os processos transformadores para melhor apresentem-se assinalados pelas marcas do passado, embora as conquistas edificantes realizadas posteriormente. Lógico, nós temos cicatrizes, mas o que seríamos de nós sem a dor que nos fez crescer no passado? Aquele problema me fez melhorar. Não se quer ler, Carlota? Não se pode, dessa forma, condenar o ideal de qualquer procedência pela conduta daqueles que o abraçam. É certo que o seu comportamento nobre falaria mais alto do que suas palavras, demonstrando a excelência da doutrina esposada. No entanto, os hábitos ancestrais infelizes, que lhes predominam no cerne do ser, respondem pelas inditosas atitudes de que se fazem portadores. De igual maneira, encontramos em todas as profissões homens e mulheres que as dignificam, enquanto outros as denigrem, embora sejam nobres e relevantes para a sociedade. Deste modo, as justificativas apresentadas pelos adversários das doutrinas religiosas não são sustentáveis. Então é isso, eu vou sair do centro espírita porque fulana de tal, a diretora... Não, você não está lá por causa da diretora. Você não está na igreja por causa do padre. Você não está lá por causa do papa. Você não está lá por causa do pastor. Você não está lá por causa do reverendo. Você não está lá por causa da tua tia. Não. É crescer com a religião que te religa a Deus, com o teu amor à vida, às coisas. É fácil, não. A fé me livra, Deus, de tudo que me afasta de ti. Eu quero te buscar, eu quero te entender, eu quero ser teu herdeiro, como disse Joana, o herdeiro de Deus. Temos direito a tudo, porque somos filhos do Pai. Não é? Passa para o próximo. Então não tem como mais justificar. Quem se detenha a ler apenas o Sermão da Montanha, dar-se-á conta da proposta de Jesus às criaturas humanas, iniciando a era de amor e de paz, de perdão, de misericórdia, de humildade, de compreensão, de esperança e de caridade. No entanto, o que tem feito muitos religiosos nos últimos 20 séculos a respeito desses postulados incomparáveis é o que a gente falou, né? Jesus veio há 20 séculos atrás e as pessoas continuam se matando, as pessoas ainda querem poder, as pessoas ainda querem pisar, ainda querem ser fariseus, ainda querem vender as indulgências, ainda querem fazer da massa escravo, querem que todo mundo diga amém sem raciocinar. Não, é cego guiando cego. Foi assim que Jesus falou, né?
Qualquer religião experienciada com respeito e dignidade faculta a criatura o encontro consigo mesma, com seu próximo e com Deus. Muito lindo isso. Então, tu pode ser feliz em qualquer casa espírita, em qualquer denominação religiosa, na Igreja Católica, tu pode ser mariano, tu pode ser devoto de Santo Agostinho, tu pode ser franciscano, tu pode ser salesiano, tu pode ser evangélico, tu pode ser mórmon, né? Mórmon. A fé religiosa, pois, é luz na escuridão, é medicamento na enfermidade, é caminho na segurança, no labirinto das incertezas. Vivê-la com o sentimento de fraternidade para com todas as criaturas é o dever de todo crente que despertou para a vida imortal. Belíssimo. Volta um pouquinho. Ah, desculpa, foi sem querer. Não, para a gente recomendar, que tem muito material do Sermão da Montanha. Sim, claro. Né? E como tu sempre fala do livro do Sérgio Lopes, Espírita. Né? Muito lindo, tem muito material no YouTube de Sermão palestras. do Monte dele. Sermão do Monte. Impressionante, impressionante. Então passa para o próximo. Tu lê. Como Gandhi disse, se queimasse todos os livros da humanidade, se sobrasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Quer dizer, é você ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Se você parar para refletir o que Jesus quis dizer, né? E hoje em dia, por causa da internet, tem muita coisa em PDF. Não tem do Sérgio Lopes, não, mas tem muito material. O que eu tudo, posso né? fazer da minha vida sabendo que Deus é amor? Que tudo é por amor. Que eu sou herdeira de Deus. Herdeira de Deus. Se Deus a minha é amor, direção, eu sou amor. a minha bússola tem amor, eu estou no caminho errado. Volta para o amor. Se você está distante do amor, está na mágoa, está no ódio, está na raiva, tu está indo para o caminho errado. Volta para o amor. A direção é o amor. Filho de Deus. Essa imagem do filme Jesus de Nazaré, que eu sou apaixonada, do Franco Zeffirelli, que tem também no YouTube, dublado, tem com legenda, tem de todo jeito. Quer ler aí, Carla? Sim. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, ele vem. E ao meu criado: faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Acho que é Mateus 8. Mateus 8. Então, eu vou reler isso entrando na prece. Então, tu quer falar tuas considerações finais, Carlinha? Acho que você disse tudo. Eu acho que a fé raciocinada sempre é a melhor saída. A gente refletir aquilo que está ouvindo, filtrar mais as coisas. Eu acho que o ser humano tira um pouco desses filtros, está no automático e não para. Quando a gente para um pouco, a gente consegue raciocinar, deixar Deus penetrar, a gente penetrar em Deus, porque Deus está na gente, né? Mas penetrar os mistérios da fé, o amor, a graça. E a gente tem tantos exemplos que é só olhar para a natureza que a gente já entra em meditação, né? Eu acho que um simples voo de uma ave, uma borboleta, uma folha ventando,
Tudo isso é obra de Deus, né? Então, se somos herdeiros de Deus, o que podemos fazer mais, né? Saber Olha, disso já é tão libertador. eu vi um vídeo de uma mosca micra, mas é um vídeo macro, mostrando a mosca tirando a água da fronte, com a patinha dela. Você vendo você fica impressionado que parece um robô, né? A perfeição da asinha da mosca. É impressionante a perfeição de uma abelha que, cientificamente falando, ela não poderia voar, né? A asa não é para o tamanho dela e a abelha está aí produzindo mel. Olha aí, então vamos entrar Contradizendo as leis da aeronáutica. Da aerodinâmica, física, da gravidade, da física. É impressionante isso. Então, tem um documentário chamado Do Micro ao Macro, que aí pega das menores células, aí vai pegando os pequenos animais, vai aumentando até chegar aos universos. Então, olha, eu pegamos essa. É muito lindo isso. Pegamos essa passagem do centurião, né, para falar o que é a fé daquele que nem conhecia as leis de Deus, como sendo do povo hebreu. Ele era um romano, um pagão. E ele foi atrás de Jesus para curar o servo que era como filho para ele. Senhor, meu criado jaz em casa paralítico, está atormentado. Jesus se predispõe a ir na casa dele. Senhor, eu não sou digno que venha debaixo do meu telhado. Olha a humildade desse centurião. Então a religião, ela dá sentido. Você reconhece quem tem um valor moral, mas diz somente uma palavra e meu criado sarará. Porque eu sou homem de autoridade. Olha, ele acreditava que como ele vai sarar? O que é que Jesus vai mandar? Espíritos, anjos, para cuidarem dele, do filho, do servo. Eu sou um homem de autoridade. Eu sei que se tu mandares, mandar quem? As almas boas, os médicos espirituais, que irão à casa para curar dele. Fazem isso e ele o faz. Jesus cura à distância, pelo pensamento. E Jesus ficou maravilhado com a fé do centurião. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E era romano, do governo que dominava. Jesus não tinha raiva, Jesus era o perdão, ele via a alma do centurião. O que eu vejo do mundo, o que eu olho, se teus olhos forem luz, vamos orar para Jesus, vamos fechar os nossos olhos, abrindo a boca do coração, vamos orar para Jesus, rogando fé, rogando amor, rogando para que nós possamos hoje sermos um veículo de bondade. Vamos tirar de nós toda a maldade. Vamos apagar o egoísmo, a vaidade, a intolerância, o preconceito, o julgamento. Fulano não é da minha religião. Fulano não é do meu grupo. Fulano não vive como eu. Vamos tirar de nós, porque vamos dar lugar ao amor que cura, o amor que embala,
no peito, uma criança, filha de um corpo alheio, aquele amor que cura pelo abraço, que alimenta o faminto, aquele amor que é caridoso, aquele amor que faz você se levantar todo dia e dar graças por mais um dia de vida, o amor que faz pensarmos nas pessoas que estão vivendo na miséria, na tristeza, na angústia, que estão em guerra, que estão sem paz. Ó Mestre, vem a nós, Senhor, que possamos melhorar a nossa conduta, que possamos perdoar 70 vezes, ver no outro o que queríamos que visse em nós. Ó Jesus, te rogo por todos os famintos, todos escravizados, todos usados, todas as mãezinhas, os paizinhos sofredores, todos os filhos abandonados. Te rogo, Senhor, por todos aqueles que nesse momento foram sequestrados ou estão sofrendo com guerras, violência. Ó Senhor, que eu veja no mundo a mudança, que eu esteja no mundo a mudança, que eu ajude no mundo a mudança. Se conosco, Jesus, porque hoje é o melhor dia para termos fé, fé igual a do centurião. Cura-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Se conosco, Mestre querido, se conosco nos nossos lares. Muita paz para todos. Se conosco. Grande abraço. Se conosco. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.